Como Tudo vai? bom? Como vai? Tranquilo? Como é que se chama? Edu Pérez da informalidade, não? Pode chamar de Edu Pérez, tranquilamente. Obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço a sua elegância. Deixa eu apresentá-lo para a gente continuar o nosso papo aqui. Só para alertar as pessoas e quem está nos assistindo, nós estamos retransmitindo pela Tati Comunicação e suas multiplataformas. Estaremos hospedados para efeito de pesquisa nossa conversa com a sua biografia no portal Cartão de Visita e no portal da Rede Brasil de televisão, tá? Então, deixa eu apresentar o doutor Eduardo Pérez de Oliveira. Ele é conhecido no meio por Edu Pérez, juiz de direito do Tribunal de Justiça de Goiás, foi advogado corporativo e de fundação pública de ensino em São Paulo, especialista em direito processual, constitucional e em filosofia, mestrando em filosofia. Coordenador do Comitê Estadual de Saúde de Goiás, do Fórum Nacional da Saúde do CNJ, coordenador do programa Pai Presente em Goiânia, co-coordenador do programa de instituição dos postos avançados do Judiciário de Goiás, coordenador do Comitê de Acesso à Justiça do Tribunal de Justiça de Goiás, foi diretor de comunicação, isso é uma peça importante, membro da Comissão de Prerrogativas da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás e participou da fundação do FONAJUC, Fórum Nacional de Juízes Criminais, fazendo hoje parte da diretoria. Bom, não é novidade para ninguém que você tem amigos, né? Vamos ao que interessa primeiro, para depois no meio do caminho a gente vai quebrando mais ainda essa informalidade. Isso não quer dizer que o senhor autoridade como juiz, não deixa de quebrar a liturgia do cargo. Sim. Qual é a importância de um judiciário previsível, que é uma coisa que o senhor bate muito aí? Pois é, isso é importante, eu escrevo bastante a respeito. Só para deixar muito claro, eu não faço nenhum tipo de manifestação de cunho político partidário. O debate é sempre no âmbito acadêmico, no âmbito das ideias, e, com base em dados, informações, etc. Só para deixar bem claro, porque as pessoas andam muito politicamente sensíveis, afoitas, e há uma militância muito forte, e eu acho que a gente tem que parar um pouco, às vezes, para pensar. Vivemos num celeiro jurídico hoje, mas isso não quer dizer que a nossa conversa aqui, todo mundo sabe, já é uma prática de muitos anos, que o nosso editorial ele é totalmente institucional, é para informar realmente as coisas do meio acadêmico mesmo, até chegar como magistrado e qual é a função e tudo mais. Está com o senhor agora. Perfeito, perfeitamente. Olha, até é importante colocar e pontuar que essa situação da política interfere diretamente na estabilidade do judiciário, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso daí. Qual a importância de um judiciário estável? É a previsibilidade daquilo que acontece numa sociedade. Então, por exemplo, eu sei que se eu firmar um determinado contrato, terá determinado resultado. Isso é tranquilo, né? Então eu sei que se eu procurar a justiça, eu vou ter o resultado X. Quando a gente tem um judiciário imprevisível, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente quais são as causas dessas imprevisibilidades, como ativismo judicial, enfim, uma série de outros elementos diversos, eu acho que quando você tem essa característica de um judiciário instável, você instabiliza a vida em sociedade e você torna a sua vida em sociedade muito mais interessante para o canalha, a pessoa sem palavra, do que para a pessoa com palavra. Porque a pessoa com palavra vai cumprir aquilo que ela se comprometeu. E a pessoa sem palavra vai buscar formas de se elidir de sua responsabilidade. Né? E o judiciário... Na realidade, é natural, seria o normal, o direito, o que a gente fala, poder escrever, né, doutor? Exatamente. Na verdade, assim, óbvio, a gente tem alguns absurdos, sempre existirão absurdos. Né? Eu gosto muito de citar o caso de um juiz da época do Império, Antônio Bento, que foi ele trabalhou no cargo enquanto juiz contra o regime escravocrata que vigia no Brasil à época e era combatido por vários elementos, inclusive pelo próprio imperador Dom Pedro II e sua filha, a princesa Isabel, né, a Condessa D.
Então, e sofreu, inclusive, grande reviravolta, grande revolta por parte daqueles que se beneficiavam desse regime, né, terrível, né, por sinal. E esse juiz, ele se punha contra esse regime dentro do sistema. Então, por exemplo, ele fixava valores para a libertação de escravos muito abaixo daquele lá, ele admitia ele já nomeava peritos que fixavam valores baixos para a liberação de escravos que tinham condições de comprar sua liberdade e tal. Foi ameaçado de morte, né, teve tiros na residência dele mais de uma vez, etc., até que ele perdeu o cargo de juiz. Né, que isso é importante a gente destacar. Quando a gente fala da vitaliciedade do juiz, né, na verdade, justamente para bater de frente com esses absurdos, e não para praticar absurdos e não ter consequências para os seus absurdos. Eu acho que isso é importante. Né, o juiz ele tem a validade do cargo de juiz, é uma ficção legal. Por exemplo, se vier hoje um novo ordenamento, uma nova Constituição, vamos imaginar que tem uma revolução, uma nova Constituição, e falar, não tem mais juiz no Brasil, acabou o juiz. Não tem mais juiz no Brasil, acabou o juiz. Então, o fundamento de validade da existência do juiz é a lei. Quando o juiz contraria a lei, ele está tirando o chão do próprio pé, né? Mas isso a gente vai também debater enquanto a gente fala aqui. Então, um judiciário estável é essencial para uma sociedade segura, uma sociedade válida. A judicialização do Brasil é absurda. Né? Falam-se 80 milhões, em 100 milhões de processos. É uma carga absurda. Eu ouvi esses dias, não sei se é verdade, parece que foi o ministro do Turismo, alguma coisa assim, que comentou, né? Não sei, que 90% das ações contra companhias aéreas estariam no Brasil. Né? Não sei se é verdade, mas não me surpreenderia se fosse. Né? Não só por questões de cunho regulatório, às vezes uma prestação de serviço, mas porque é muito fácil litigar no Brasil e não existe, às vezes, uma regulação adequada que puna adequadamente essas empresas no âmbito administrativo e acaba virando uma pulverização, aumenta a judicialização e aí a gente tem 80, 100 milhões de processos, né? Uma carga descomunal que não se vê em outros países. Bom, nós vamos uma sequência aqui, mas vamos aqui. Historicamente, temos casos modernos de judiciário imprevisível. O que você quer dizer com isso? Então, pois é, nós temos casos modernos. Eu escrevi um artigo há muito tempo para a revista da Escola da Magistratura de Pernambuco, aliás, uma revista excelente, uma escola extraordinária, recomendo que procurem as revistas, porque são artigos robustos e bons, que trata dessa ausência de limites no julgamento, dessa ausência de limites por parte do judiciário. Né? E é curioso, eu abro com um fato histórico, que Pedro Grande visitou no século XVIII a Inglaterra, e, se eu não me engano, era Guilherme III o rei, e o Guilherme III estava explicando para ele um mecanismo de execução de um sublevado, de algum sublevado da marinha, que ele fala, olha, coloca a pessoa aqui, enche de água tal, e a pessoa vai morrendo afogada. E aí o Pedro Grande falou, Pedro Grande da Rússia, né? Para quem não sabe, o imperador russo. Ele falou, olha, então eu quero ver como é que funciona. Tem alguém para condenar? Ele falou, não temos ninguém. Né? Não tem problema não, eu pego um dos meus homens aqui, a gente faz só para eu ver. E o rei inglês falou, olha, aqui o senhor também, o senhor como o seu soldado, são súditos das leis inglesas, as leis inglesas não admitem esse tipo de arbitrariedade. Então, é curioso e é importante que a gente veja esse tipo de coisa, porque historicamente nós tivemos casos, dois casos muito grandes, eu acho que vale a pena citar, porque são os melhores exemplos, que são os exemplos de totalitarismo. Vale diferenciar, totalitarismo não é ditadura. Totalitarismo é uma coisa muito própria, é um regime muito próprio do século XX, né? A gente pode citar o soviético e o nazista como exemplos muito claros de totalitarismo, que ele invade totalmente a vida do indivíduo, ele invade totalmente a esfera de liberdade, ele absorve muito mais do que uma ditadura. Né? Um totalitarismo é outra realidade. Então, quando as pessoas tratam de forma leviana, usam de forma leviana termos como nazismo, fascismo, eles estão jogando na lata do lixo toda essa construção histórica extremamente grave, extremamente importante, que nós não podemos esquecer e jamais banalizar. Então, são dois regimes que viveram esse momento de instabilidade jurídica. Eu gosto de citar muito a situação, o Richard Piper, que é um autor que escreveu a respeito desse período soviético, ele narra como era a questão
dos tribunais, né, os tribunais populares, chamados de tribunais populares. Né? As leis foram totalmente abolidas no regime soviético, né? Tinha uma lei pro forma, o que valia era o partido. E então esses tribunais populares, os julgamentos eram com base na cara do cliente, né? Eles olhavam a mão da pessoa, então se ela não tinha calo, obviamente era uma pessoa rica e obviamente ela tinha que ser punida por ser rica, por qualquer coisa assim. Enquanto pessoas, às vezes, como ladrões, né, pessoas que roubam, pessoas que praticavam homicídios, né, que assassinavam pessoas ricas, burgueses, entre aspas, eram libertados, às vezes ou penas leves ou até absolvidos, quando diziam que praticaram isso por pobreza ou por fome, porque a ideia do crime, né, dentro dessa ideologia, é que ela adviria do sistema capitalista, né, e que sem o sistema capitalista o crime sumiria. Então a responsabilidade seria realmente de quem teria mais condições econômicas. Isso é um exemplo. Né? Lenin, isso eu acho que é Zimmermann que cita, não sei se é Piper ou Zimmermann, Lenin falava que o tribunal, né, os tribunais, as cortes, devem estar submetidas ao regime ideológico. Então elas são inferiores ao regime ideológico. O regime ideológico prevalece sobre a lei. A função das cortes não é acabar com o terror, mas é validar e legitimar o terror. Isso é a palavra do próprio Lenin, né, no período dizendo que tem que validar ideológico e politicamente o terror às cortes. Então, quando as cortes se submetem a essa situação de validar um regime, ou seja, totalmente arbitrário. No nazismo não foi diferente. Hitler, quando ascendeu em 1933, fez questão de tirar todos os juízes que não compactuavam com o sistema nazista e substituir por juízes nazistas, totalmente indicações políticas, né, nenhum com questão meritória, era totalmente política, para que seguisse a estrutura deles. E aí daí vieram várias leis absurdas, né, leis totalmente abertas, assim como no regime soviético. E quando eu falo de leis abertas, são leis que dizem o seguinte, por exemplo, é crime aquilo que contraria a ideologia de raça ariana, ou aquilo que contraria o ideário socialista. O que contraria? Não sei o que está na cabeça da autoridade. De manhã é uma coisa, à tarde é outra, à noite é outra, então é totalmente arbitrário. Né? Inclusive, a ascensão do Hitler retrocedeu enormemente a República de Weimar. Né? Mas eu não sei se eu estou sendo muito chato, se eu estou falando muito coisa histórica. Não, eu ia até lhe perguntar, eu ia falar, Edu, você é ligado no 220, né? Você lê muito. Sim, é verdade, é verdade. É ótimo isso, porque eu queria dar uma lida eu queria ler uma reflexão que você postou, eu tenho várias aqui que me chamaram a atenção. E eu queria, qual foi o seu entendimento? Então, aqui diz o seguinte, no Brasil a ideia de moral ilibada é relativizada, mas temos a figura da moral blindada, aquela que se configura como uma presunção absoluta de honestidade, que não pode sequer ser questionada, que dirá investigada, sob a pena de responsabilidade de quem o fizer. Qual foi o seu entendimento disso que te chamou a atenção? Então, é interessante a gente colocar, especialmente pelas redes sociais, que você cria figuras, né, figuras que transcendem a responsabilização. Né? Então, aquela figura, tudo é autorizado aquela figura, né, por aqueles que os apoiam, por aqueles que os validam, que não permitem sequer ser questionado. Então, isso é extremamente perigoso. Quando a gente entra no âmbito da devoção, isso é até curioso, eu vou até fazer uma volta aqui. A gente tem 3 critérios de verdade que costuma usar. Né? A aletheia, que é o grego, né? O não esquecido, aquilo que é lembrado. A veritas romana, que é aquilo que é evidente. E a emuná, que é o critério judaico, que é a verdade da confiança. Né? E a gente usa isso muito no direito de uma forma até pervertida, não é só um critério de confiança, né? Por exemplo, confiança em Deus, confiança na autoridade, mas é a palavra de autoridade. Né? Então vale o que a autoridade diz, não importa o que ela fez, é uma autoridade, está falando, está válido. Então quando você cria essa figura da moral blindada, né? Aquela figura daquela pessoa que não pode ser questionada, você inviabiliza uma república, você inviabiliza, porque numa república a ideia todo mundo é igual, horizontalmente igual. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que não tem foro por prerrogativa, ou tem uma pessoa com foro por prerrogativa. Né? Por quê? Porque todo mundo é igual, tem que ser julgado igual e tem que submeter a mesma lei. Não, eu quero dizer, existem algumas convicções que dá medo na decisão.
algumas decisões relativamente, porque não, eu falei, eu sei, tá certo, eu estou por cima de tudo isso e acabou. Deixa eu fazer outra, eu tenho várias aqui, até para a gente ter Sim, tempo de comentar. Eu tenho claro. outras perguntas na sequência. Eu queria fazer outra pergunta, outra reflexão sua. Parece que disseram que todo juiz é suspeito no Brasil. Isso vem aquilo que nós conversamos no início. Mas é o tipo que deve pensar que todo suspeito é inocente. Todo condenado é vítima do sistema malvado e toda vítima de criminoso é nada. E a equação da impunidade que não faz sentido. Só favorece o bandido e quem o apoia. Exatamente. Veja só, quando a gente vai falar de impunidade, é importante demonstrar que essas críticas não são nunca de cunho político, são de cunho do sistema, são do cunho do sistema. Tem todo sentido no que normalmente acontece. Olha só, por exemplo, quem é que lembra da vítima? Quem é que lembra? Quais são as leis, quais são as normas, quais são os conselhos que apoiam a vítima? Não, a gente teve um caso recente, inclusive aqui em Goiás, né, Goiás DF, que é o caso do Lázaro, né, que assim, tem um longo histórico de violência contra a pessoa, estupro, morticínio, lesão corporal, enfim, né, homicídio, uma série de violências, né, contra a pessoa, né, e sem intenção de se entregar. Não vou discutir o caso concreto, tá, porque o caso concreto está sob análise. Não, mas só sobre análise. Doutor, né? de qualquer maneira, esse caso especificamente, que é um caso, eu diria, sazonal, porque envolveu toda a imprensa, o Brasil inteiro, muito diz que diz, muito vai aqui e acolá, eu acho assim, na minha opinião, como jornalista, ele teve a chance dele. Eu não, se a polícia tomou a decisão certa, se não tomou, e foi exatamente o que você está falando. O caso das vítimas, como é que ficou? Que ninguém se fala. Ninguém lembra da vítima. A vítima não tem fundo, a vítima não tem visita, a vítima não tem um cuidado. Né? Lógico, nós temos aqui no Brasil uma série de instrumentos, né, de instrumentos legais de proteção ao réu, isso é natural, né, faz parte da legislação, e a gente tem que seguir a legislação. Né? Eu acho que isso, inclusive, entra nessa questão nossa. Né? Vamos seguir a legislação. O juiz tem que seguir, não pode inventar coisa da cabeça dele. Instabiliza o sistema. Né? Seja do substituto ao ministro, a gente tem essa adstrição à norma. A gente, obviamente, não é repetidor da lei. Isso daí era o sonho de Napoleão, quando ele fez aquele código, aquela codificação enorme. Né? E tem até uma lenda, né, que dizem que quando os juízes começaram a interpretar o código de Napoleão, ele falou, estragaram o meu código. Ele não queria interpretação, ele queria aplicação. Só que você não tem como prever tudo o que acontece na vida num código, isso é impossível. Né? Isso é o sonho de todo positivista, é o sonho de toda aquela pessoa que quer acabar com a alma humana, com a variedade humana, né, que nós temos. Né? Colocar todo mundo dentro de caixinha, falar que todo mundo é matéria e carne, morreu e acabou. Né? Então, vai muito além disso. Quando a gente vai falar da vítima, né, a vítima deveria ser aquela pessoa com a qual nós mais nos importamos. Não só as vítimas reais, como aquelas em potenciais, aquelas que podem ser vítimas, no caso de um sistema penal deficiente. Obviamente que não se está falando aqui de condenar aleatoriamente, né, vamos condenar para proteger a vítima, de forma alguma. A gente tem que condenar com base em provas e elementos de prova que estejam ali. Agora, soltar ideologicamente ou politicamente já seria, né, um critério absurdo, né, porque como aquela situação, né, da visão soviética, eu não me lembro agora se foi Lenin que comentou, que o sistema capitalista que geraria os crimes com o sistema socialista, os crimes acabariam. É uma ideologia como outras ideologias, né? Como liberar as drogas vai acabar com o tráfico. Né? Então, são vários elementos assim que são ideológicos, são repetidos, né? como uma situação verdadeira, como se fosse uma verdade, mas que não tem um eco na realidade. Isso é muito comum, essa situação de interpretação do mundo particular e tentativa de impor a sua visão ao mundo, é muito comum nas áreas de humanas. Se a gente vai falar de sociologia, direito, é comum. Por que você não vai fazer isso, por exemplo, numa neurocirurgia, numa engenharia civil? Porque você não consegue, você não vai brigar com a areia, você não vai brigar com o cérebro. Fala, cérebro, você tem que se portar dessa forma. E porque a resposta é muito mais imediata. No direito, a resposta tende a ser difusa nos anos, na sociedade, você vai sentir o efeito, às vezes, de uma decisão ou de uma legislação anos depois. Aí você vê o caos que aquela legislação acabou trazendo para determinado país anos depois. Então você não se sente imediatamente. E a ideologia continua insistindo, às vezes, que aquilo lá funciona.
né? É terrível, terrível, mas tem até uma questão histórica, eu não sei se você quiser me interromper, sinta-se à vontade, porque... Não, eu ele perguntar, vem no meio desse comentário da última da coisa, que assim se aproveita e já responde. O juiz tem que seguir a lei estritamente, não? Não, pois essa situação de seguir a lei estritamente, o juiz ele tem espaço para interpretar a norma. Então, o ativismo judicial, se eu não me engano, é um termo cunhado em 1947, né, 47 do século passado, nos Estados Unidos, para analisar mais ou menos uma tendência ideológica desse ou daquele ministro da Suprema Corte, e acabou se tornando hoje em dia uma visão do ativismo judicial como uma atividade do magistrado. Eu falo magistrado porque vai englobar tudo, do juiz. Quando eu falar juiz, vamos colocar tudo, do juiz substituto ao ministro, que eu acho que fica mais simples, né? Claro. Mas até para quem estiver nos ouvindo e não for da área do direito. Mas essa situação de como funciona, de como se dá essa interpretação jurídica, ela tem um limite. É como eu disse, né? O juiz ele não pode ultrapassar o limite do sistema que o valida. E ele é obrigado a seguir a estrutura desse sistema, por mais que dela ele discorde. Por que eu penso isso? Porque o judiciário ele é um poder conservador. Você fala em conservador, tem gente que arrepia o cabelo e já fica louco hoje em dia, porque vai ligar isso com a parte política, mas não. A função do judiciário é conservar o sistema no qual ele julga. Ele tem que conservar o sistema, ele não pode destruir o sistema. Ele tem que conservar. Então, se ele conserva, ele não pode ficar inovando ou contrariando a própria norma com base em princípio, com base no achismo. Imagine se cada juiz, vamos chutar aí, 16 mil juízes no Brasil, cada um tem a sua visão de justiça, cada um aplica uma lei. Que loucura! A justiça vira sorte. E o que isso acontece? Favorece aquela pessoa que não quer cumprir contrato, favorece aquela pessoa que quer descumprir a lei. Por quê? Porque às vezes ela vai achar um juiz bom, um juiz favorável a ela, se não achar, ela tem um recurso para o tribunal, né? Do tribunal depois tem agravo tem embargo do agravo, depois tem STJ, depois tem STF, né? E olha só quantas fases vão indo, discussão e rediscussão, né? Então, essa instabilização favorece quem? Quem não quer cumprir a lei, quem não quer cumprir a norma, quem quer se aproveitar, né? Se valer desse sistema para tirar vantagem. Então é terrível que isso aconteça, a gente não pode admitir. E é uma coisa tão antiga e tão óbvia, tão óbvia, que eu gosto de citar a gente sai um pouquinho do eixo europeu e depois a gente volta para o eixo europeu. Tem eu acho que é o Kshatrapata Brahmana, né? Acho que é Kshatrapata Brahmana, que ele no século 8 e 6 a.C. Ele fala de um termo muito interessante, que é o Matsya Nyaya. Né? O que é o Matsya Nyaya? É a lei do peixe, né? A lei dos peixes. A lei dos peixes. O que é a lei dos peixes? O peixe grande come peixe pequeno. Na natureza, o peixe grande come peixe pequeno. O que isso quer dizer? Na natureza, você é tão livre quanto você é forte. Eu gosto de usar esse termo nos meus textos. Você é tão livre quanto você é forte. Então, se eu sou forte, por exemplo, mais forte que você, eu vou lá e tomo suas coisas. Eu vou lá, tomo sua comida, eu te mato, eu estou cansado de você, você me irritou. Eu olhei para você, você me irritou, eu vou lá e te mato. Eu posso, por quê? Porque não existe lei, estamos na natureza. É diferente de direito natural, vamos conversar depois sobre direito natural. A gente está falando da lei da natureza, a lei dos mais fortes. A gente está falando disso de 8 a 6 a.C., né? No sistema hindu, na tradição hindu. Já tem documentado e tal, inclusive uma tradição muito rica. E você vê, já se discutia isso, que você não admite, que o mundo dos homens, ele não admite a lei do peixe. O mundo dos homens tem uma lei própria, uma lei que não permite que isso aconteça. E aí a gente vai buscar, e a gente vai dar um pulo de 8 a 6 a.C., vamos pular aí para 1400, mais ou menos, vamos falar de Hobbes, né? Todo mundo conhece Hobbes, que fala do Leviatã, né? O homem é lobo do homem, o pessoal gosta de dizer o homem é lobo do homem, não lobo... É contratualista. O Hobbes é contratualista. Já vou explicar o que é contratualismo. Então a gente vai ter 3 figuras principais: Hobbes, Locke e Rousseau. Gosto muito de Hobbes. Locke é bom. Rousseau eu já tenho um pé um pouco atrás, porque Hobbes é a antítese de Rousseau, né? Para o Rousseau,
o homem é bom e a sociedade o corrompe, assim, resumindo, né, de forma bem grosseira. E para Hobbes não é o contrário, o homem é mau e a sociedade limita a maldade dele. Mas o que acontece? A gente se une em sociedade para quê, Zaca? O que a gente faz? A gente se une em sociedade para ter segurança. Então, eu gosto muito de usar essa figura, né, nos textos que eu escrevo. A gente tem, na natureza, a gente tem uma maior extensão de direitos. Então, eu posso gozar de mais, eu posso fazer o que eu quiser, desde que a minha força me permita fazer o que eu quiser. Porque se tiver alguém mais forte que eu estou no sal, né? E o que acontece na sociedade? Na sociedade a gente tem uma menor extensão de direitos, mas a gente pode gozá-los em maior profundidade. Por quê? Porque espera-se que uma sociedade organizada defenda os direitos básicos. Vida, liberdade e propriedade, né? A gente citando aí aquela declaração de independência de 1787, norte-americana, né, de 1787, que vai dar o parâmetro, o primeiro documento legal que vai trazer, mas eles só escreveram aquilo que já era vivo na época, no século XVIII, essa busca de direito natural. Né? Então a gente se junta em sociedade para isso. Pô, se eu não tiver isso em sociedade, o que eu estou fazendo na sociedade? Se eu não tiver segurança? Né? Zaca, me interrompe aí, porque senão eu vou falando, viu? Não, eu quero aproveitar e perguntar quando você fala me interrompe, que, você está dando eu até ia lhe perguntar, você está dando uma aula, porque é uma coisa de alto nível. É importante isso para quem é do meio, inclusive. Nós temos muita gente assistindo, principalmente porque fidelizou o horário e tal. Eu queria fazer uma pergunta, ela é um pouco polêmica, mas eu não vou entrar no mérito político, mas eu queria saber a tua indignação. Você é um especialista em direito processual constitucional. Você tem visto alguma coisa fora do padrão? Não? Aos juízes não é dado fazer alguns comentários, mas é importante no âmbito acadêmico, né? Inclusive esse artigo que eu escrevi... Porque é duro, né? É duro você ensinar e também ter que decidir em cima daquela situação. É difícil. A gente está falando no âmbito acadêmico aqui, né? Claro. Isso que é importante a gente fixar. Esse artigo que eu escrevi para a ESMAP, a Escola de Pernambuco, fantástico, eu volto a repetir, né? Inclusive um abraço para o Luiz, meu amigo de lá, né? Meu irmão, e todo o pessoal, a magistratura, né? de Pernambuco, a magistratura brasileira. Aliás, se o senhor quiser fazer a ponte, eu vou chamar de você, Edu, se você quiser fazer Pode chamar de você. Para que eles entrem, conversem comigo, isso é ótimo, porque hoje o juiz quer voz, ele precisa falar, contar a história dele. O importante é contar a história dele, a experiência dele, e para que tire esse estigma, né, desse celeiro que a gente vive. Não, sempre no âmbito, né, eu estou à disposição, só a gente agendando. É importante que uma pessoa que passou por aqui, inclusive eu queria fazer um comentário, até não fiz na chamada, que a Vossa Excelência escreveu 2 livros, inclusive com um grande colega que eu entrevistei em São Paulo, que na época era juiz federal, hoje estou surpreso que ele já é desembargador federal, passou em 20 e poucos concursos públicos, imagina. Se quiser fazer um comentário do livro e dar sequência, e também indicar seus amigos aí pra gente, sempre é bom de falar com o Brasil inteiro aí. Não, então vamos falar de livro antes. O Luiz, que é esse meu amigo aí, esse juiz de Pernambuco, escreveu um livro só sobre o direito da vítima, né? Que eu prefaciei. É um livro fantástico, absurdamente bom. Tem que trazer ele para falar sobre o direito da vítima. Esse é uma pessoa incrível, né? Professor. Faça doutor. Farei. Já saindo daqui, a gente já vou passar para ele. Ele é ótimo, excelente. E o William Douglas, uma pessoa incrível, desembargador William Douglas, né, inclusive deveria estar ele era de Niterói, né? Ou não era? Sim. Niterói, né, carioca, tal. Pessoa fantástica, deveria estar no Supremo, é um nome bom para o Supremo. Eu tenho que fazer outro comentário sobre ele, que é um paradigma. Nós temos o cartão de visita ficou 10 anos na TV e foi para internacional também. E o programa era de meia hora, porque o programa de televisão, ele cansa, né? De muito tempo, tem custo e tudo mais. Acho que dá para você, em meia hora, dá para você mostrar quem é a pessoa, principalmente no âmbito institucional. Verdade. E ele é que nem você, assim, ele começa a falar e ele vai prendendo a atenção. Eu dirigindo no Twitter, lá com 10 caras no Twitter, apresentador e tal, andando no ponto alguma pergunta. Você sabe que nós
Nós gravamos o programa de 1 hora. Eu tive que passar em 2 sequências, 2 semanas seguidas, porque de tanto conteúdo que ele tinha para mostrar que era interessante na área. Não, ele é incrível. Esse foi o ponto. No começo da pandemia, nós conversamos e nós combinamos de lançar um livro, né, do direito à saúde versus pandemia, né, quando o direito encontra a realidade, que é justamente sobre as limitações da realidade, como que um juiz se vê, ou enfim, né, como qualquer um vai se ver diante de uma limitação, quando o direito, né, aquele mundo da fantasia, se vê com uma limitação, por exemplo, de UTI, 400 pessoas esperando vaga. Quem é que vai dar a vaga? É o juiz que vai decidir ou é o médico, por critério médico? Então, assim, são um dos elementos que a gente citou. A gente começou pegando na Itália. A gente escreveu esse livro em março, abril, e nós disponibilizamos de graça. Esse livro está distribuído gratuitamente, assim como o livro do Cisne Negro, A Teoria da Ressonância, também distribuído gratuitamente. Nós escrevemos realmente para apoiar a comunidade jurídica, para ajudar a reforçar as ideias, a pensar, e a pensar no próximo, a pensar no ser humano e não em si mesmo, na sua própria ideologia. Né? Eu acho que é bacana a boca que reza, mas a mão que estende em apoio ao próximo é ainda melhor. Né? Então, eu acho que é interessante. Cumprimentar aqui a Maura, minha colega e minha amiga, minha irmã lá do Acre, juíza no Acre. Né? Bom, é mais uma que está convidada para o cartão de visita, a hora que tiver à disposição, estamos aí. Se ela quiser, ela tem história, viu? Ela tem boas coisas para nos dizer, né? Experiência como juíza, como mãe, juiz e mãe, essa vida, né, dela que é muito importante. Eu adoro entrevistar a juíza para falar do direito da mulher, da vara de família. É ótimo, é ótimo, é ótimo, é ótimo. É ótimo, excelente. E é o que a gente está falando, né? Quando a gente está dizendo esse livro, né, que está disponível gratuitamente para quem tiver interesse, né? E o do Luiz, eu recomendo esse livro do Direito à Vítima, procure e compre, porque vale muito a pena. Ele condensou todos os dispositivos legais e as críticas a respeito do direito da vítima, né, no sistema penal brasileiro. É ótimo, vale a pena, recomendo. Não, mas desculpa, já que você falar. Sim. Não, eu vou te fazer outra pergunta, Edu. Olha, para quem não está nos assistindo, aí eu estou vendo gente entrando e saindo. Eu estou com o doutor Eduardo Pérez de Oliveira, o Edu Pérez, que é juiz de direito do Tribunal de Goiás. Doutor, qual o efeito de um judiciário imprevisível para a sociedade? Nós já falamos sobre isso ou não? Então, eu acho que previsível. Então, na verdade, o risco é o que a gente está falando agora, né? Então, vamos imaginar que juízes decidam de acordo com o seu pensamento. Qual a segurança que você tem de que determinada conduta vai valer amanhã? Então, vamos imaginar, você vai montar um jornal, você vai montar uma rede televisiva, você vai montar um empreendimento. O que você faz? Primeira coisa que você faz, você vai olhar o país que você vive, a estrutura que você vive e como é a legislação. Né? Imagine que, ou você vai comprar uma casa, vai comprar um carro e tal. Imagine que daqui a 2 meses o judiciário deu uma decisão falando que aquela lei não vale mais, que agora quem tiver 2 quartos em casa tem que ceder 1 para quem não tem casa. Né? Então você alugou, você comprou imóvel para alugar, você já teve dificuldade, vão tomar seu imóvel sem devolução. Ou então começam a limitar o direito à manifestação, direito à liberdade, né, de manifestação. E aí depois volta atrás de novo, e vai indo, e volta, vai e volta. Como é que funciona isso? Então, a função do sistema do judiciário não é modificar o sistema jurídico, é aplicar o sistema jurídico, interpretar o sistema jurídico. Ah, mas tem coisa que está errada e tal, não sei o quê. Ótimo, a democracia demora, não é uma coisa rápida. Não é uma coisa rápida, rápida é ditadura. Ah, mas hoje... É muito recente, para dizer a verdade. Exatamente. Então, imagina, como disse a Maura aqui, se a coisa for julgada de acordo com a visão do freguês, como era nos tribunais populares soviéticos. Né? Não, você é rico, eu sei que você é rico, não, eu sei que você estudou. Não precisa ir muito longe, não. Vamos lembrar do Pol Pot e do Khmer Vermelho. Acho que vai lembrar do Khmer Vermelho, Pol Pot, também outro ideário aí socialista, comunista, que
implementou uma ditadura, e se você usava óculos, você era executado, porque você era, obviamente, um intelectual, né? Eu uso óculos, eu estou sem óculos hoje, mas eu uso óculos, e nós dois estaríamos no sal, né? Ou iríamos iríamos assim, mandaria a gente para o campo, ou, né, alguma coisa assim, né? O Hitler tinha planos de impedir o Hitler tinha planos de impedir que os poloneses tivessem acesso a conhecimento, tivessem acesso a qualquer tipo de informação, né? Eles queriam transformar realmente os poloneses em uma raça de escravos. Era o objetivo do Hitler, né? Vale a pena, se você gosta de história, estude história. É muito mais do que você vê nos filmes, é muito mais do que você vê no Twitter. Pode ter certeza, vai descobrir coisas cabulosas, absurdas e horríveis, né? Meu amigo Glauco, de São Paulo, ele é comunista, mas ele é comunista de iPhone, viu, Zaca? Porque pensa num rapaz milionário. É milionário, é bem... Doutor, o senhor trabalhou em São Paulo, não trabalhou? Trabalhei em São Paulo. Você sabe que você parece... Eu não sei se já te falaram, pode ser que não. Mas você parece um promotor de justiça que eu conheço, que também me deu entrevista em São Paulo, o doutor Albano, que é promotor de justiça. Meu, vocês são muito parecidos, meu Deus. Inclusive hoje ele é promotor em Osasco, e ele trabalha com o seu colega, que é juízo... como é o nome dele, meu Deus do céu, eu vou lembrar. Que foi delegado de polícia, mas é um grande juiz também. Eu acho que eu sei quem é. Sim. Eles trabalham juntos. Mas o Bruno vocês parecem irmãos, é impressionante. Olha só, não sabia não, nunca disseram, depois vou atrás. Como é que você foi, falando nisso, como é que você foi parar em Goiás? Você é da onde? Na verdade, eu sou paulistano, nascido no Ipiranga, mas morei no interior de São Paulo. Você é amigo do Nico, não? Nico? Não. O Nico acho que não. Sabe quem é o Nico, não? Quem que é? O Nico é um grande delegado de polícia, aparecia. Hoje ele é o diretor do DOP em São Paulo. Já sei quem é. O nome dele é Oswaldo Gonçalves. Por causa da história Nico fora acima da lei do filme do Steven Seagal, ele conseguiu colocar o nome dele Oswaldo Nico. Você acredita? Nossa, eu não sabia. E aí que, na época eu era advogado, não me via, eu até contei essa história no Instagram, né? E eu não me via realmente, não me via no perfil, e aí resolvi estudar, né, para magistratura. Eu tinha 1 hora por dia para estudar, eu não parei de trabalhar, estudava 1 hora por dia, e prestei Goiás, porque na época era uma questão familiar, e acabei vindo para cá, né, para Goiás, inclusive um estado maravilhoso, gente muito acolhedora, é um estado muito bom, sabe, de pessoas trabalhadoras, dispostas, é excelente, né? Eu gosto muito de Goiás, gosto muito. Sertanejo, hein, doutor? Sertanejo de monte. Aí não, aí já não é. O raiz. Acho que não é sua praia. Não. O Sérgio Reis, o Sérgio pode ser, alguma coisa assim. Agora, não dá, não. Eu gosto mais de rock, anos 80, alguma coisinha, música clara, e não é meu estilo. Tem um colega seu, doutor, que agora é desembargador. A gente andava, doutor Roberto Maia, adora rock. E tem um outro desembargador também, que adora rock, é do mesmo time, que eu entrevistei aqui também, o doutor Jacó Valente. Eles são todos ligados no rock e tal, é impressionante. Não, mas tem muito rock também em Goiás, tem muita coisa. Goiás é eclético, o pessoal às vezes tem uma visão. Quando eu dizia que eu ia para Goiás, eu lembro até de um amigo, professor de inglês, eu fazia aulas com ele, e ele falava, mas quantos shoppings tem lá? Né? Querendo saber assim, qual a relevância, eu nem vou a shopping, né? Então, assim, aqui, ó, Andréa Miranda, ela é juíza mineira, essa é uma boa de ouvir, juíza do júri, né, excelente, do tráfico e tal, excelente juíza, né, posições muito firmes, muito boa, né, tem uma visão muito legalista do sistema próprio da legislação, né, também é ótima pessoa, né, a Rafael está aqui, nos ouvindo, amiga também, excelente, né, eu acho que é um espaço bom para a gente conversar, eu estou gostando muito desse bate-papo.
Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu sempre comento aqui e volto a falar. Eu acho que a comunicação é uma coisa importante. Obviamente, vocês têm a liturgia do cargo, mas não perde isso por ser informal em alguns momentos. Eu sempre falo isso. Isso é uma coisa que pega. Até falo que, Edu, que você é um garoto, a gente vai aprendendo. Um cara que decide. A gente respeita muito uma pessoa que decide o patrimônio e a vida das pessoas, desde que estejam com uma convicção amplamente apurada entre os autos e algumas investigações e conversas e tudo mais, que sejam bem fundamentadas para que ninguém saia. Sempre alguém. Eu costumo dizer também outra coisa, né? Sempre vale. É melhor um mau acordo do que uma briga, né? Então, é mais ou menos isso. No direito, como advogado, você deve ter aprendido muito isso. A política desestabiliza essa segurança jurídica, não? Não, mas não tenha dúvida. Na verdade, eu não lembro quem foi que disse essa frase, mas é uma frase excelente, né? Que eu não me recordo agora quem foi, mas acho que foi em francês. Foi quando a política entra pela porta do tribunal, a justiça sai pela janela. Por quê? Porque a política, já diz, não, a política partidária, não estamos falando de política que é a vida em sociedade, porque a vida em sociedade, ela é política. Se eu não estou aqui, eu acho que foi o presidente do STF que falou isso, se eu não me engano, em algum momento. Não, esse é um francês, é antiga essa frase. Então, mas ele repetiu Sim, isso em alguma posse ou aposentadoria de alguém, se eu não me engano. Pode ser. Então, a política, o próprio nome já diz, a política é partidária. Né? Não a política vida em sociedade, não aquela política que nos fala Hannah Arendt, que é da convivência humana, que é essencial e importante, e que todo mundo tenha a sua oportunidade de falar, ouvir e ser ouvido. Nós estamos falando aqui daquela política partidária, aquela política de interesses. Né? Determinado partido tem determinado interesse, e aí você tem bancada rural, você tem bancada da bala, você tem a bancada da minoria, bancada disso, bancada daquilo outro e tal. Por quê? Porque, em tese, são representantes daqueles setores. Né? Eu, particularmente, vejo a democracia representativa como uma democracia, ainda assim, claudicante, né? Ou seja, que manca. Por quê? Porque você não tem voz. Você vota em alguém e você não tem voz. Aquela pessoa vai falar por você e, em tese, você fala, olha, você votou, acabou sua participação. Então, você a cada 4 anos, né, no caso 2 e 2, é chamado aqui a escolher quem vai falar por você. Então, Hannah Arendt propunha um sistema de conselhos, né, ou seja, aquele sistema que espaços menores se dividiriam, conversariam, teriam decisões, posturas, sairia um representante dali subindo. Né, um sistema de conselhos que ela diz que existia nos Estados Unidos, da Revolução Americana, a gente está falando da Revolução do século XVIII, e eles viviam essa decisão, eles compartilhavam essa vontade de participar desse destino da sociedade. Então, ela é meio claudicante, por quê? Porque você trabalha com interesses. Então, quando interesses entram no judiciário, fica difícil. Eu vou dar um exemplo para você, que qualquer um percebe. Se eu falar para você, por exemplo, que tem um lobby para aprovar uma lei, vou usar um termo bem absurdo, que é para ninguém se sentir ferido e às vezes, né, chorar em casa, ou enfim, qualquer coisa assim. Uma lei para isentar de imposto a criação de unicórnio. Um lobby dos criadores de unicórnio. Você acharia absurdo? Não estou falando assim. O lobby, a ideia do lobby, de alguém ter um lobby, tá, influenciar, ninguém fala nada, sai na imprensa, sai na mídia. Porque tal classe de CIS, porque tal categoria, porque tal... O lobby é uma prática no mundo inteiro e aqui também. Mas o que me incomoda no lobby é esse estigma de lobby ser grana, dinheiro. Pois é. Mas você fazer o lobby para você... Se eu chegar lá, doutor, eu preciso... É a mesma coisa, o juiz, na minha opinião, falar com a parte. A parte vai lá, você tem os autos. A parte... Eu sempre discuto isso aqui. A parte vai lá e o juiz tem a sensibilidade de atender a parte para explicar, olha, doutor, é pá. Eu acho que ouvir os dois lados de uma forma antes do julgamento, da decisão, é importante para apurar as suas convicções. Isso não quer dizer que você vai favorecer.
Entendeu? Pois é. Então, quando alguém vai falar com o juiz, já fala que está fazendo lobby. Então, eu sei que isso aí já é cultural no mundo inteiro, mas vai ter esse estigma de lobby ser grana, incomoda Isso aí. muito. Eu criei, Zacarias, há 20 anos atrás, modéstia à parte, a área institucional. Não tinha no Brasil. Aí você me fala, pô, mas Zacarias, você é um jornalista pretensioso? Não. O atual presidente da República, que foi na época, perguntava para mim, o que você faz? Como é que funciona? Porque eu achava que você fazer uma relação de televisão com o poder constituído, para mim, era lobby, era perigoso. Porque eu tinha que preservar vocês, e seja lá quem for. Então, nós criamos a relações institucionais. E foi em um evento que esse presidente, quando assumiu, ele criou o Ministério de Relações Institucionais. Não tinha nada com ele, mas ele acabou entendendo. Por quê? Porque a televisão era um tripé na época, como entretenimento, administrativo e judiciário. Entretenimento, administrativo e jornalismo. E não se conversa a televisão, é uma coisa impressionante. Então a gente tinha que criar um cargo, função de uma pessoa, que era, na época eu fazia isso, fiz isso em 3 redes de televisão, entendeu? Que falava com o dono. Aí, quando a ordem vinha do dono, aí você quebrava a vaidade, porque televisão é vaidade total. Você quebrava a vaidade, o ego, e aí se resolvia tudo, entendeu? Sim, sim. Isso é importante, veja só, mas olha a diferença. Da parte vir falar com o juiz, os dois são ouvidos, você tem um conflito de interesse, os dois são ouvidos, e está tudo no processo, é transparente. Pronto, né? Pronto. Agora, mas isso não é o lobby, isso é o quê? A pessoa traz... O que seria o lobby? É imaginar, por exemplo, que o juiz recebesse a categoria, por exemplo, dos criadores de unicórnio e falasse, olha, os criadores de unicórnio aqui, eles precisam ser mais bem valorizados, eu vou julgar a favor deles. Ah, mas e a lei? A lei que se exploda. Você entendeu a diferença, assim, de você ter uma influência, porque o político, ele busca o voto. Ele busca o voto e tal. E o judiciário, ele tem que buscar a estabilidade do sistema. Ele não pode se basear na política. Por quê? Porque a política, ela muda. Ela muda muito, de um lado para o outro, de acordo com os interesses. Pessoa que um dia votou um, outro dia vota outro. A pessoa coloca o nome num determinado documento, depois tira. Né? Tudo isso é política, as coisas mudam muito rápido. E o judiciário, ele não pode ter essa função de mudar rápido. Ele não está aqui para atender anseios de grupos. Ele está para manter o sistema coeso, que é bom para todo mundo. Ah, mas prejudica... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Imagina que o Supremo Tribunal torne determinada coisa crime, né, determinada conduta criminosa, sem previsão legal. Você está jogando na lata do lixo séculos, a gente está falando de séculos, para não falar milênios, vamos falar de séculos, de debate jurídico em que você não cria tipo penal sem lei. Por quê? Porque você tem toda uma estrutura, todo um debate, toda uma discussão. Ah, mas tal coisa é terrível e tal. Paciência, isso tem que passar pelo legislativo. Porque o custo para a liberdade, o custo para a sociedade de você judicializar a vida e entregar os rumos da sociedade ao judiciário é muito mais caro do que a espera da maturidade social para se debater. Por que, por exemplo, que determinados temas não são votados no Congresso, que é o dever do Legislativo, e você judicializa e traz para o Judiciário, mas não é dever do Judiciário. O Judiciário não tem que agradar ou desagradar ninguém, a função dele é conservar esse sistema. Tanto que quando alguém vem e me agradece uma decisão, eu sempre digo a mesma coisa, não agradeça. Você pode agradecer a rapidez, você pode agradecer a educação, porque faz parte da gente. Mas não agradeça uma decisão, porque amanhã eu vou julgar contra e você vai me xingar. Eu não te fiz um favor. Eu apliquei a lei com base no meu entendimento fundamentado, porque eu tenho essa independência garantida pela Constituição Federal, que não é uma garantia minha, é uma garantia do povo. Porque juiz manietado, juiz... com a canga nas costas não é juiz. Juiz com canga nas costas é militante, juiz com canga nas costas não aplica a lei adequadamente. Ele faz o que o chefe manda. Né? Então o juiz não pode ter essa limitação na sua independência, mas tem que ter a coerência dentro do sistema jurídico. Eu não sei se ficou claro. Claro. Deixa eu fazer um agradecimento. Que está nos assistindo, Charles Saba, foi xerife nos Estados Unidos,
treinou muita gente aqui no Brasil, autoridades do Rio de Janeiro, São Paulo, de Pernambuco, do Brasil inteiro. Ele tinha uma empresa de treinamento nos Estados Unidos, e ele foi o precursor de implementar a arma Taser aqui no Brasil. Também está a Eliana é editora-chefe do jornal Two Flag Post de Las Vegas, que está assistindo a gente. Quero dizer que nós estamos retransmitindo pela Tati Comunicações e suas multiplataformas. Estará hospedado essa nossa conversa do Dr. Edu Pérez e a biografia dele no portal Cartão de Visita e na Rede Brasil de televisão. Doutor, deixa eu fazer um comentário aqui. Se fôssemos sem falha, não haveria espaço para a compaixão e a caridade. A imperfeição humana nos faculta exercer essas duas virtudes, sem as quais a perfeição seria perfeição oca de um manequim. Escolha o amor em vez do ódio. Isso é uma expressão que eu li num post seu. Muito obrigado. Eu acho que assim, essa imperfeição ela faz parte, né? A caridade ela é uma virtude, né? Ou seja, é você se preocupar com o próximo. Mas é curioso, eu não me lembro qual papa, eu não vou me lembrar qual papa que é de cabeça, mas é um papa inesperado. Ele foi colocado lá de forma inesperada, né, no papado. Foi, acho que em meados, Hannah Arendt fala dele, eu não vou lembrar aqui, eu estou até com o livro à minha mão, mas não vou perder tempo, porque nosso tempo é muito curto. E ela comenta dele que ele era um papa muito, muito pragmático. Ele não tinha todos aqueles rapapés, aquelas coisas, ele queria resolver. E ele falava muito com as pessoas. E um dia ele falou com um jardineiro e perguntou como é que estão as coisas. Vão mal, eminência, porque estou com fome e tal. E ficou sabendo o salário que ele recebia, né? Que o pessoal recebia lá. Ele chamou o responsável, o cardeal, enfim, o responsável pelas finanças, falou, vai aumentar o salário do povo aqui. Aí ele falou, não, mas nós não podemos, eminência, porque se a gente aumentar o salário daqui, a gente vai diminuir a caridade, não sei o que e tal. Ele falou, pois é, a justiça vem antes da caridade. Né? Foi um tema importante, até o de um artigo que eu estou escrevendo, já tem algum tempo, eu parei por outros problemas, né? Mas a caridade ela é relevante, a caridade é espontânea. Quando você tem, na verdade, o dever de praticar caridade, isso é espólio, isso é imposição sobre o indivíduo, né? Você não pode ser obrigado a fazer caridade, né? Hoje em dia eles vão chamar isso enfim, não sei como que eles vão dar um termo adequado, mas a gente poderia usar, por exemplo, justiça social, ou justiça isso, justiça aquilo. Quando você fragmenta a justiça, você não tem mais justiça. Não estou falando de fragmentar a justiça no âmbito do estudo. Né? No âmbito do estudo é tranquilo, justiça penal, justiça civil, ambiental. Estou falando de fragmentar a ideia de justiça que não é a mesma coisa que lei. Justiça é uma coisa, lei é outra. Lei é aquilo que está posto, justiça, aí a discussão é um pouco mais complicada. Mas quando você é forçado a fazer determinada coisa, é justiça social, então é caridade forçada, então não é virtuosa, não é uma caridade virtuosa. Então você está sendo... A justiça, quando ela é parcial, quando ela é monocular, quando ela só enxerga um lado, ela não é justiça, ela é parte. Seja contra ou a favor de quem quer que seja. Então, por exemplo, um juiz que quer punir, né, só quer punir, ele não vê a matéria, ele tem raiva, ele quer punir. Então ele é parcial. Juiz que só quer absolver, que vê desculpa, não, mas é pobre, não, mas é difícil, não, a gente tem que entender a vida dele e tal, não sei o quê. Então assim, que fica tentando achar uma desculpa, se a gente for nessa linha, a gente vai voltar para Adão. A gente só pune Adão. Né? Então, mas quando eu falo na liturgia, que é uma coisa que está se falando muito hoje, até no âmbito político, quando eu falo na liturgia, é a questão do juiz se posicionar mesmo, não é querer ficar vendo outras situações para deixar, entre aspas, de cumprir a lei, literalmente. Sim, doutor, ó, eu iria pedir para Edu, nós já estamos falando, nós temos poucos minutos aí. Eu queria as suas considerações finais, depois eu vou te fazer a última pergunta. Então tá, bom, como considerações finais, a única coisa que eu gostaria de dizer, deixar bem claro, é que nós precisamos de um judiciário estável, um judiciário previsível, um judiciário que não estimule a judicialização, um judiciário que valide a palavra das pessoas, um judiciário que puna quem tem que ser punido, absolva quem tem que ser absolvido, que não mude de ideia de acordo com o vento, que não permite interferência ideológica de qualquer critério, que não seja um judiciário relativista, porque o relativismo é um mal, assim, tudo relativiza, né, tudo pode ser mudado a qualquer tempo, um judiciário que não se envolva com política partidária,
né? O lugar do juiz é nos autos e no gabinete. Nós podemos falar, sim, nós devemos falar, nós devemos nos comunicar, nós devemos ter essa proximidade, mas jamais eu falaria sobre um processo que eu tenho que julgar, jamais falaria sobre um processo que um colega tem que julgar, jamais anteciparia um entendimento meu sobre qualquer natureza, assim, de um processo concreto. Óbvio que eu vou antecipar um entendimento meu. Se alguém estuprou, vai ser condenado. Se alguém não pagou o cheque, vai ter que pagar o cheque. Então isso é uma generalidade, mas jamais diria, no caso tal, não está grave, tá? A coisa vai ficar assim, assim, assado. Jamais. Nós temos que recuperar o que é o Brasil, o que é ser brasileiro, né? Porque as pessoas esquecem. Quando a gente tem uma sociedade só de direitos, e eu vou voltar lá para trás quando eu comecei a falar, quando a gente tem uma sociedade, quando a gente se junta em sociedade, a gente se junta em sociedade, primeiro, observando os deveres. Qual o dever? De respeitar a vida, a liberdade, o patrimônio. E quando eu falo patrimônio é tudo, porque o pessoal, patrimonialista e tal, você não vive sem patrimônio. Se você não tiver uma garantia, uma estabilidade mínima, você não tem roupa, você não tem nem o seu óculos, você não tem remédio, você não tem nada. Então você tem que ter uma garantia mínima. E você não pode entregar isso na mão do Estado. O indivíduo é maior que a sociedade, mas a sociedade, para existir, depende que o indivíduo respeite o próximo. Então, o individualismo exacerbado leva à fragmentação da sociedade, leva à existência de parasitas. Enquanto que o coletivismo exacerbado nulifica o indivíduo. Então, a gente tem que ter uma sociedade que permita que o indivíduo nela floresça, que o indivíduo nela busque as suas potencialidades, mas sem tornar aquela questão de verticalizado, sem trabalhar com a ideia de peninha, de dó, de não sei o que e tal. Trate as pessoas com dignidade. Quando você olha alguém de cima para baixo, você não está tratando com dignidade. Mas eu estou sendo caridoso, mas eu estou vendo o direito dele, porque não sei o que. Você não é tutor dele. Respeite a dignidade daquele ser humano. E aplique, e se você for um juiz, aplica a lei. Se você for um advogado, peça em conformidade com a norma. Né? Age em conformidade com a norma. Promotor, defensor, quem quer que seja procurador de Estado, procurador de município, quem quer que atue com a lei, que seja coerente, que não seja caótico, que não seja imprevisível. Traga previsibilidade a um mundo de caos. Depois de velho, eu aprendi que eu tinha que ler um livro por mês e ler jornal todo dia. Mas eu prefiro conversar com esse garoto aí, que é uma excelência, né? Porque, desculpa, mas é um sebo ambulante. O cara sabe tudo. Você quer procurar uma história lá atrás, você vai procurar o doutor Edu. Doutor Edu, eu te agradeço. Eu vou te fazer a última pergunta. Eu quero normalmente informar, e eu vou encerrar literalmente. Eu quero informar que a gente bateu um papo aqui, uma entrevista com o doutor Eduardo Pérez de Oliveira, que é o Edu Pérez, é conhecido. Ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça de Goiás. E também quero dizer que nós estamos retransmitindo pela Tati Comunicação, que agradece o seu prestígio de participar. E a sua biografia com essa nossa conversa está lá no portal Cartão de Visita e no portal da Rede Brasil de televisão. Para quem Vossa Excelência entrega o seu cartão de visita? É difícil, né? Vamos lá. Quem que entrega o cartão de visita? Quem a gente convidaria? Não, para quem você pode entregar, um familiar, um amigo, ou alguém que tem uma expressão. Para quem que você entrega? Faz parte do programa. Eu queria mandar um abraço realmente eu queria entregar para minha família em São Paulo, né? Nós perdemos aí duas pessoas muito próximas, né? A Luquinha e Edicéia nessa pandemia, né? Minha tia Edicéia, uma pessoa incrível, Luquinha, tão novinho, 13 anos, né? Que se foi. Eu queria mandar um abraço para toda a minha família, né? Minha mãe, a Valentina, a Débora, né? Minha irmã. Sem a família, eu não seria nada. Sem a minha família, eu não seria nada. Sem a minha esposa hoje, que me dá estrutura, que me dá base, né? É o que eu digo. Nós temos que trazer ordem ao mundo de caos. E eu fiquei muito feliz e muito honrado de participar desse programa, que é referência, né? Você que é referência. Jornalismo é essencial. Jornalismo é essencial, né? Eu não vou me lembrar, agora eu estou péssimo de lembrar nome, né? Mas aquele jornalista e escritor norte-americano, acho que é do século XIX, né? Que ele dizia que precisa haver essa independência, né, da imprensa. A imprensa tem que trazer informação. A imprensa não pode trazer ponto de vista, opinião,
faltar com fatos, né? Trazer só os fatos que interessam. Ela tem que trazer os fatos para o indivíduo, elas informam. Literalmente, ela não pode, ela não pode ter lado, na realidade. Exatamente. É como o judiciário, não pode ter lado. Não pode, ter lado, assim, exatamente. Ela pode ter, obviamente, pode ter um ponto de vista mais conservador, mais progressista, enfim, daquele jeito ou daquele outro, mas ela tem que trazer os fatos para os indivíduos. E nisso, você está de parabéns. Meus parabéns por ter esse programa excelente. Conte com a gente para divulgar. E fica aqui a minha sugestão de alguns nomes. Pode me enviar e me mandar o contato, por favor. Eu vou ler uma reflexão que estava nos seus posts e eu encerro literalmente. Que a sabedoria não seja uma humilhação para o teu próximo. Guarda domínio sobre ti mesmo e nunca te abandones. A cólera, se aspiras à paz definitiva, sorri ao destino que te fere e não firas ninguém. Sente-se abraçado, meu querido Edu Pérez. Boa sorte, que você tem muita andança por aí ainda para decidir a vida das pessoas e o patrimônio, como você falou. Muito obrigado, pelo teu prestígio. Fiquem com Deus. Adeus. Até mais.